Olá, sexto ano, aqui é mais uma videoaula. Essa videoaula vai ser uma espécie de revisão sobre células, então é um resumo de tudo que foi estudado nos capítulos 5 e 6. Bom, nós vimos que a célula é a parte fundamental do ser vivo, né? Os seres vivos possuem milhões de células e são elas que compõem todos os seres viventes na Terra. Ela pode ser de dois tipos, eucariótica ou procariótica. A diferença de uma para outra é que a eucariótica possui núcleo, enquanto a procariótica não. Os representantes da eucariótica é quase todo mundo, né? Todos os seres vivos, e a procariótica é somente as bactérias. Falando sobre a estrutura da célula, ela pode ser dividida em membrana celular, que é a parte, né, externa, citoplasma, que é o intermediário, onde ficam as organelas, e também o núcleo, onde fica localizado o DNA, e que é tão importante para poder coordenar as características e as atividades da célula. Aí embaixo eu coloquei uma célula vegetal. A célula vegetal é uma célula eucariótica também. A diferença está que ela possui parede celular. Então, a parede celular é uma característica das membranas somente das células vegetais. Sobre a membrana plasmática, as características dela são: ela é dupla, ela tem uma dupla camada de fosfolipídios, que são espécies de gordura. Ela desenvolve um modelo mosaico fluido, que é como se tivessem proteínas ou outras substâncias entre elas, e essas substâncias conseguem se locomover, tá? Por isso que é fluido, e a permeabilidade dela é seletiva, ou seja, ela seleciona aquilo que entra e sai da célula, mediante a sua necessidade. Essa entrada e essa saída de substâncias se dá pelos transportes celulares. Aqui tem 5 exemplos de transporte celular. O primeiro é a difusão, que é o mais simples, que é onde o solvente vai acabar equilibrando onde tem. Perdão, o soluto vai acabar equilibrando onde tem o solvente. A difusão facilitada tem proteínas envolvidas, né? Osmose é a movimentação da água, então onde tem muito sal, a água vai migrar para lá para poder também buscar o equilíbrio. Bomba de sódio e potássio gasta muita energia, mas é muito importante para o corpo. E a fagocitose e pinocitose, que é o englobamento principalmente de bactérias pelas nossas células de defesa. Falando sobre o citoplasma, ele tem a estrutura gelatinosa, né? Parece uma gelatina ali transparente, e nele está todas as organelas, que são como os órgãos da célula, que cada um vai desempenhar uma função para que a célula consiga sobreviver. Dentre as organelas, eu citei alguns aqui que são os mais importantes, lembrando que é sempre fundamental que vocês leiam um capítulo do livro. Temos aqui o retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O rugoso participa na produção de proteína e o liso ele é como se fosse um desintoxicante do corpo, ou seja, da célula. Lembrando aqui na imagem que eles estão sempre acoplados ao núcleo. Essa parte roxinha aí da imagem é o núcleo. Segundo organelo, o complexo de Golgi, que ele vai formar vesículas para poder eliminar substâncias tóxicas da célula, e essas vesículas são os lisossomos, que está logo aí abaixo, que tem essa capacidade de destruir substâncias ruins para as células. Mais adiante a gente tem as mitocôndrias, que é uma das mais importantes organelas celulares, porque é através dela que a célula possui energia, ela produz energia e ela é responsável pela respiração celular. Uma das características é que ela possui também DNA materno. Então, todas as células possuem mitocôndrias e essas mitocôndrias possuem DNA materno. Já os cloroplastos, ele vai atuar mais ou menos com a mesma função da mitocôndria, porém só nas células vegetais. Então, ele é um componente só do reino vegetal e ele é responsável por realizar a fotossíntese e também de dar cor à planta pelo pigmento chamado clorofila que compõe o cloroplasto.
Abaixo tem os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela produção de proteína. Então, as proteínas são feitas aí nesse ribossomo. Nós temos vários deles e essa foto exemplifica exatamente como acontece o processo. Essas bolinhas aí, como vocês podem ver rosa, é a construção da proteína a partir da leitura do DNA. Falando em DNA, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o núcleo. O núcleo é a parte central da célula, carrega o nosso DNA. Esse DNA está enovelado, é como se ele tivesse envolvido ou enrolado mesmo numa proteína chamada histona. Então, como ele é muito grande, né, ele tem um tamanho muito grande, ele está sempre todo enovelado, enrolado. E aí formam-se a cromatina, né? Os cromossomos são responsáveis pelas nossas características. Nós possuímos 46 cromossomos por célula, exceto as nossas células reprodutoras, que possuem 23, justamente para a célula feminina se unir à célula masculina e formar novamente 46 cromossomos. Lembrando aí, que a identidade tanto feminina quanto masculina, a diferença de cromossomos está entre o X e o Y. A feminina possui 2X, enquanto o masculino X e Y. Esse é um breve resumo sobre os capítulos. Espero que vocês já tenham lido. Se não leu os capítulos 5 e 6, faça isso agora. Continue revisando as atividades e bons estudos.